da sustentação. Tem a sustentação oral? Não, o IPI não... Quem é o... Pois é. Viu para anotar, hein? Então anota aqui, rápido. Está aberta a sessão. O secretário lê a ata da sessão anterior. Ata da 20ª sessão extraordinária realizada em 5 de agosto de 2004, presidente do senhor ministro Nelson Jobim, vice-procurador-geral da República, doutor Antônio Fernando Bastos Silva de Souza. Pregoados os seguintes processos: ação direta com personalidades, extradições e inquéritos. Senhores ministros, a ministra Ellen Grace teve que representar o tribunal em sessão no Superior Tribunal de Justiça do Paraguai. Em face dessas circunstâncias, a presidência decidiu, com entendimento com o ministro Marco Aurélio, de transferir para o dia 19 os REs relativos ao IPI alíquota zero, que era o tema da data de hoje. Então, os senhores já foram comunicados aos gabinetes o deslocamento para a sessão do dia 19. Com isso, nós continuamos, então, com a pauta, com o remanescente da pauta da sessão anterior e prosseguiremos no remanescente da pauta da sessão de hoje. E, em face dessas circunstâncias, eu chamo, desde logo, com sustentação oral, a ação penal 351, autor, que é o Ministério Público Federal, e réus Paulo Afonso Evangelista Vieira e outros. Ministro Marco Aurélio, relatório, por favor. Com a palavra a você. Presidente, no cabeçário do voto preparado, consta como revisora a ministra Ellen Grace, mas a revisão só tem lugar no julgamento de fundo da própria ação penal. Daí não havia obstáculo à sequência, né, da apreciação. Eis como o Procurador-Geral da República resumiu a espécie. Em atenção ao despacho de folhas 5.657 a 5.658, o Ministério Público Federal vem dizer o que se segue. Reporto-me inicialmente a manifestação de folhas 5.355 a 5.359, contendo síntese cronológica dos atos processuais da presente ação penal, e também a decisão de folhas 5.575 a 5.579, da lavra do ministro Nelson Jobim no exercício da presidência. O réu Paulo Afonso Evangelista Vieira, em petição de folhas 5.537, 5.549, alegou: como se verifica, o Ministério Público Federal e o Juízo Federal partem do pressuposto de que o Estado de Santa Catarina pode ser equiparado para os efeitos da Lei 7.492 de 1986 à instituição financeira. Pressupondo tal equiparação, aquele órgão ofereceu denúncia contra o requerente e o magistrado federal a recebeu. Todavia, em acordo recente, esse colendo o Supremo Tribunal Federal, julgando caso idêntico à hora examinado, atinente ao Estado de Pernambuco, decidiu rejeitar denúncia oferecida pelo Ministério Público Federal contra o então secretário da Fazenda daquele Estado, pela prática dos delitos tipificados nos artigos 5º, 6º e 7º da Lei dos Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional. O tribunal, seguindo o voto proferido pelo eminente ministro Carlos Veloso, entendeu que o Estado-membro não pode ser equiparado à instituição financeira. Informativo à referência, né, ao informativo 329 e, portanto, ao inquérito, à apreciação do inquérito 1690. Ora, em virtude da identidade dos fatos, já que o requerente nada mais fez do que repetir o procedimento do Estado de Pernambuco, como explicitamente posto na denúncia oferecida contra o requerente, essa interpretação há de ser aplicada ao caso presente e, por isso, essa excelsa Corte há de utilizá-la em favor do requerente, como decorrência do princípio constitucional da igualdade, de modo a trancar a ação penal no tocante aos crimes dos artigos referidos. Aduz ainda
que, afastada a possibilidade da ocorrência de crime contra o sistema financeiro nacional, afastada estará a competência da Justiça Federal de primeiro grau de jurisdição para o processo e julgamento dos demais fatos narrados na denúncia, eis que não incidente nenhuma das hipóteses do artigo 109 da Constituição Federal. Por isso, o recebimento da denúncia constitui nulidade absoluta, porque absoluta é a incompetência do juiz federal que a recebeu. Requer, ao final, seja reapreciada a decisão do juiz singular que recebeu a denúncia, para, afinal, ser ela rejeitada, tal como no precedente citado. Então, o Ministério Público, na substanciosa peça de folha 5.755 a 5.763, preconiza: a. que seja declarada a não ocorrência dos crimes contra o sistema financeiro nacional em relação a todos os denunciados. B. O reconhecimento da nulidade do ato de recebimento da denúncia por juízo federal ante a incompetência absoluta verificada. C. O arquivamento em face da atipicidade dos crimes de dispensa ou de inexigibilidade de licitação e crime de falsidade ideológica na confecção da lista de precatórios em relação ao deputado federal Paulo Afonso Evangelista Vieira. D. A ratificação da denúncia e seu recebimento quanto ao crime de falsidade ideológica da Ordem de Serviço 005 de 88, em relação ao deputado federal Paulo Afonso. E o desmembramento do feito com traslado de cópias do processo, a fim de serem encaminhadas à Justiça Estadual de Santa Catarina, para que adote as providências que julgar cabíveis em relação aos demais envolvidos. As folhas 5.797 e 5.798, prolatei decisão assim emendada: ação penal, habeas corpus, exclusão, acórdão transitado em julgado, deferimento. E fiz ver que o Superior Tribunal de Justiça concedera a ordem a Napoleão Xavier do Amarante, afastando do polo passivo, né, da própria ação. Deferi, portanto, o pedido formulado, retificando, determinando fosse retificada a autuação. E esclareço mais que a decisão da lavra de Vossa Excelência, presidente, mencionada no relatório do parecer de folha, implicou o deferimento do pedido para adiar-se a audiência que ocorreria. Vossa Excelência baseou-se no fato de haver-se sinalizado a existência de vício no tocante à competência e também no tocante ao recebimento da denúncia. Lancei visto no processo, declarando-me habilitado a votar e determinando a inclusão em pauta em 6 de julho de 2004. E vê-se aqui que os magistrados não têm 2 meses de férias. É o relatório. Pelos réus Paulo Afonso Evangelista Vieira e Marco Aurélio Andrade Dutra, eu passo a palavra ao doutor Aristides Junqueira Valverde. Excelentíssimo senhor ministro-presidente, excelentíssimos senhores ministros, ilustre procurador-geral da República, esse feito vem à mesa, a julgamento, tendo em vista a promoção do Ministério Público. Este feito começou na primeira instância da Justiça Federal e agora o Ministério Público reconhece que o recebimento da denúncia feito na primeira instância é nulo, mesmo porque a denúncia foi oferecida por membro do Ministério Público que não tinha atribuição para tanto, porque não há, no feito, nenhum crime da competência da Justiça Federal. Portanto, o Procurador da República não poderia oferecê-la. Nula a denúncia, o Ministério Público ratifica apenas com relação ao réu Paulo Afonso, que hoje é deputado federal, e, portanto, o único com foro por prerrogativa de função
perante essa excelsa Corte, ratifica apenas, com relação a ele, um dos fatos delituosos descritos na denúncia, sem, entretanto, oferecer uma nova denúncia. Ele extrai da denúncia anulada ou da denúncia tida como não eficaz pelo próprio Ministério Público, ele extrai um dos delitos que seria o delito de falsidade ideológica. Nós acabamos de ver do relatório do excelentíssimo senhor ministro relator que uma das falsidades ideológicas teria sido a expedição de uma certidão ou de uma relação de precatórios expedida pelo presidente, do então presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e com relação ao presidente do tribunal, nós já vimos que a ação penal foi trancada por habeas corpus do Superior Tribunal de Justiça. Mas com relação ao governador, restou, no entendimento do Ministério Público Federal, ou do Procurador-Geral da República, o crime de falsidade ideológica, consistente numa ordem de serviço que ele teria dado, enquanto secretário, no ano de 1988, uma ordem de serviço que realmente não teria sido, segundo a denúncia, elaborada naquela época, mas sim em 1996, muitos anos depois. Essa é a acusação que pesa contra o ex-governador e hoje deputado federal Paulo Afonso Evangelista Vieira. Pois bem, senhores ministros, é com relação a essa acusação, uma vez que não há outra formulada por quem tem o poder privativo de denunciar, é que me atenho tão somente com relação a ela. As outras acusações foram retiradas pelo próprio Procurador-Geral da República. Restando esta acusação de falsidade ideológica, uma falsidade ideológica que visou o procedimento da expedição de letras do Tesouro pelo Estado de Santa Catarina, seria essa falsidade ideológica consistente no anacronismo do documento. A ordem de serviço existiu, a ordem de serviço foi expedida pelo então secretário e não pelo depois governador do Estado, mas o Ministério Público insiste em dizer que essa ordem de serviço foi expedida, sim, com uma cronologia diversa da data nela constante, que seria em 1996 e não em 1988. Se ele tivesse falsificado este documento, o governador do Estado, como se tivesse sido o então secretário da Fazenda do Estado, que ele mesmo foi anteriormente, nós teríamos que também dizer que, embora se tratando de ação penal pública incondicionada, está faltando um réu ou um denunciado, porque esta ordem de serviço se baseia numa autorização dada pelo então governador do Estado, à época em que o deputado Paulo Afonso era secretário da Fazenda. O então governador autorizou por escrito, e há essa autorização nos autos, e com relação à cronologia deste documento, a atualidade desse documento, não se discute, e a denúncia é omissa em dizer se ela foi ou não essa autorização dada em 1988 ou em 1996. Não se põe em dúvida, com relação à autorização do governador,
que essa autorização foi dada na época própria, quando ele era governador, e não quando era senador, que foi o então governador Calcido Maldaner. Aliás, isto foi objeto anteriormente de uma reclamação, esta falta de denúncia com relação ao coautor do delito. Eu estou separando aí dois autores de um mesmo delito. Se há falsidade com relação ao então governador Paulo Afonso, há também falsidade com relação ao então senador Cacildo Maldaner, porque era, à época, governador do Estado e autorizou por escrito a emissão dessa ordem de serviço e deste processo todo para a emissão de letras, que começava, inclusive, com a relação a ser expedida pelo Tribunal de Justiça. Mas letra morta, porque o Superior Tribunal de Justiça já decidiu pelo trancamento da ação penal com relação ao desembargador. Com relação ainda a este crime de falsidade ideológica, nós poderíamos indagar qual a finalidade dessa falsidade, o que de prejuízo ela causou, uma vez que não há na denúncia também nada descrito com relação ao porquê dessa falsidade e com relação ao prejuízo que ela teria causado. E mais, senhores ministros, não há como, e o próprio Ministério Público diz isso, como provar por perícia essa falsidade. É o próprio Ministério Público quem assim lembra. Porque não há o original desse documento. Pois bem, ninguém do rol de testemunhas da denúncia primitiva, uma vez que não foi outra denúncia formulada para pinçar esse crime que se atribui ao ex-governador do Estado, hoje deputado federal, nenhuma das testemunhas arroladas na denúncia primitiva é relativamente a este fato. Portanto, não há como o Ministério Público, confessadamente, aliás, produzir prova de procedência da própria denúncia. Sabemos nós que, pela Lei 8.038, no seu artigo 6º, o tribunal pode, desde já, julgar improcedente a acusação. E é isso que espera o denunciado, único, aliás, a ser denunciado nessa excelsa corte, pelo Ministério Público. Espera-se que, de acordo com o artigo 6º da Lei 8.038, o tribunal possa julgar, desde já, improcedente a denúncia com relação a este crime restante de falsidade ideológica atribuída injustamente ao réu Paulo Afonso Evangelista Vieira. Com relação ao outro corréu de que sou defensor, me abstenho de pronunciar, uma vez que parece-me que não está ele denunciado mais, uma vez que a denúncia primitiva com relação a ele, e que não tem foro por prerrogativa de função, teve o seu pedido de anulação formulado pelo Ministério Público. A denúncia, portanto, seria tão só com relação ao deputado, hoje deputado federal, Paulo Afonso Evangelista Vieira, e com relação a ele, o que se espera é que, se deliberada sobre o recebimento ou não da denúncia,
que essa deliberação seja no sentido de, desde já, seja julgada improcedente a acusação. Obrigado. Tem mais um. Pelo réus, Fábio Naum, Mauro Barreto Naum e Ronaldo Ganon, falará o doutor Felipe Amodeu. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores ministros integrantes desse colegiado maior, digníssimo representante máximo da Procuradoria-Geral de Justiça, da Procuradoria-Geral da República. Não há muito o que dizer em favor de Fábio Naum. E não há porque desnecessário. Sua Excelência, senhor Procurador, traz uma peça absolutamente impecável que chama o feito à ordem. E a razão maior de ocupar essa tribuna hoje, e neste momento, e neste quadro, não é outra senão fazer o claro registro de elogios ao Ministério Público Federal. Como não perco nenhuma oportunidade das críticas ácidas e duras, também acho que, por questão de justiça, há que se consignar o preito de homenagem máxima à lucidez com que essa peça é trazida aos autos. A peça não merece reparos, a peça é impecável, sem dúvida nenhuma. Há questões outras que envolvem. Talvez valesse a pena rapidamente contextualizar este feito aqui. Com efeito, isso decorre daquela rumorosíssima e circense CPI dos precatórios. Todos esses fatos já foram apurados em vários momentos, em várias instâncias, de vários modos, alguns extremamente duros. Estes fatos aqui narrados foram objeto de uma denúncia oferecida e recebida junto à Justiça Federal de Primeira Instância do Rio de Janeiro, junto com denúncia que abraçava o caso de Pernambuco. Este processo, torturante processo, com relação aos acusados Fábio Naum, Ronaldo Ganon e Mauro Naum, teve a sua instrução em desenvolvimento até que o Tribunal Regional Federal entendeu que a competência para julgar aquele processo, e assim decidiu num habeas corpus impetrado por um funcionário do Banco Bradesco, que também era denunciado então, entendeu que a competência era de Pernambuco. Esses autos foram para Pernambuco. Aqueles autos, aquela primeira denúncia foi para Pernambuco. Em Pernambuco, e pelas razões que são claramente conhecidas, acabou no Supremo Tribunal Federal, e é o feito que reconheceu a inexistência de práticas de crime contra o sistema financeiro nacional por esta Corte. Simultaneamente, foi oferecida, iniciou-se o inquérito no Superior Tribunal de Justiça, porque Paulo Afonso, então, era governador de Estado. Este inquérito, com o cancelamento da súmula 394, vai a Santa Catarina e o Ministério Público de primeiro grau denuncia. A Procuradoria-Geral de Justiça do Estado, a esta altura, tinha um volumosíssimo inquérito, um pouco maior do que este, então, e entendeu de deixá-lo de lado, se não o arquivou. E eu estou fazendo essa expressa referência porque é a razão do único pedido que me traz à tribuna nesse momento. E a Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, Procuradoria Estadual, entendeu de deixar de lado, porque o assunto já era alvo de pelo menos 2 denúncias, uma no Rio de Janeiro e uma em Santa Catarina. Esta do Rio de Janeiro foi arquivada aqui, nesta casa, quando oferecida a denúncia que foi posteriormente rejeitada aqui nesta casa recentemente e que integra o relatório. E este primeiro processo, repito, que já abraçava o episódio de Santa Catarina relativo a Fábio Naum, Ronaldo Ganon e Mauro Naum e outros, menos o governador, já se processou no Rio, já foi a Pernambuco, já veio para esta casa e aqui foi arquivado. Desse arquivamento, logo em seguida, houve o oferecimento de denúncia, que é a denúncia que foi enfrentada e cujo acórdão integra transcrito a manifestação do Procurador-Geral da República hoje, para expungir novamente e, se Deus quiser,
colocar um ponto final neste dramalhão mexicano que até hoje atormenta a vida de dezenas e dezenas de pessoas, de pais de família, de banqueiros que perderam o seu banco na ocasião e que hoje, por decisões absolutamente atrabiliárias do Banco Central, logram já ter uma decisão de primeiro grau que os favorece com indenização pela injusta liquidação do banco. Isto nos leva ao dia de hoje, com essa denúncia, e eu vou abreviar para não enfadá-los com esse tema já é farto e longo. Não há dúvida nenhuma que o juízo de primeiro grau de Santa Catarina, quando recebeu a denúncia, o fez sem competência, pelo que é de se declarar, sem dúvida nenhuma, nulo aquele recebimento. O arquivamento e os demais itens que são pugnados pelo excelentíssimo senhor procurador, por óbvio, são de ser atendidos. Talvez valesse o registro de que esta ilação a respeito da desconfiança da idoneidade desta ordem ou não passou de debates na CPI. Ninguém até hoje conseguiu olhar este documento e dizer: esse documento não é bom, não é idôneo. Ninguém pôde fazê-lo. O documento tem uma data contemporânea com a época em que Paulo Afonso era secretário de Fazenda, sim. E ninguém tem poder pericial nem de premonição para dizer esse documento é inidôneo. Isso aqui é um resquício, é a sobra, é a coisa que sobrou daquela polêmica CPI dos precatórios. E isso é nada. Por outro lado, e em favor de Fábio Naum, Ronaldo Ganon e Mauro Naum, o que pleiteia a defesa e essa sustentação é o exame certamente cuidadoso que farão Vossas Excelências com relação ao atendimento do último item proposto pelo senhor Procurador-Geral da República. O desmembramento feito com traslado de cópias do processo a fim de serem encaminhadas à Justiça Estadual de Santa Catarina para que adote as providências que julgar cabíveis em relação aos demais envolvidos. Ora, a Justiça Estadual já fez o seu inquérito. Tivesse que tomar alguma providência, certamente já teria tomado. Não tomou até hoje. Agora, receber cópias dessas peças, desta corte, é uma ordem para reabrir este inferno que assola a vida desses cavalheiros até hoje. A não ser que se diga, vislumbre em tese a prática do crime tal. Acho que as cópias devem ser remetidas. Não há dúvida nenhuma. Qualquer cidadão nesse país, e muito mais aqueles operadores da justiça, ao receberem qualquer designação com caráter mandamental, sim, desta corte, deverão e terão e cumprirão com zelo. E este zelo será a reinauguração do inferno na vida desses cavalheiros. Porque não há dúvida nenhuma que a determinação deste colegiado, no sentido de que se copie o processo e mande para a Justiça Estadual fazer o que deve, significa infernizem esses cavalheiros mais de 10 anos. Daí o pedido de exame cuidadoso com relação a este último item. Esses hoje excluídos da denúncia, Fábio, Ronaldo e Mauro, não têm absolutamente nada a temer. Eles acreditaram quando eu lhes dizia, na época daquela CPI, aguardem que vocês vão ao judiciário. E chegaram ao judiciário. E encontraram no judiciário a resposta que esperavam as tantas injustiças que sofreram naquela ocasião. Peço a Vossas Excelências um exame atento, como de hábito, com relação ao envio de cópias ao Estado de Santa Catarina. A não ser que se diga, e vejo nestes autos a possibilidade do cometimento de um crime X, Y ou Z, a não ser que se diga isso claramente, essas cópias remetidas serão a reinauguração, repito, de mais um capítulo de tormento na vida desses cavalheiros, que hoje já têm reconhecidas injustiças que sofreram, inclusive em decisões de juízes federais, que já mandaram indenizá-los pela injusta liquidação do banco, com laudos técnicos portentosíssimos produzidos em prova antecipada. Eles hoje são credores da União pelos males que já sofreram. O que se roga a Vossas Excelências é o habitual cuidado no atendimento deste item, que se pede não seja atendido,
para que não se mande peças novamente a Santa Catarina, que já está fornida de peças sobre o assunto. Lembro que o assunto todo eviscerou a partir da presença de 2 senadores catarinenses na CPI do precatório. Essa CPI dos precatórios foi turbulenta e tumultuada exatamente pelo conflito, pelo confronto político que havia entre 2 senadores e o governador. Senão esse caso jamais teria existido. Um governador piauiense de 30 e poucos anos que vai lá e invade o feudo político de um estado do sul do Brasil. Ora, ele tinha que ser punido, foi. E foi reconhecidamente absolvido, não só por essa corte em outros momentos, como pela própria opinião pública, que o elege hoje e delega de mandato justo, correto, de um político brilhante, fascinante. O pedido, pois, de Fábio, Ronaldo e Mauro é o exame habitualmente cuidadoso de Vossas Excelências, e, neste caso, pede-se um pouco mais de atenção ainda, para que não se reinaugure na vida desses cavalheiros mais um tormentoso capítulo deste já desusado e acabado romance dos precatórios. Poderia esclarecer, senhor presidente? É o seguinte, entendo que o Ministério Público, neste caso, há de falar por último, e submeto, então, com questão ao exame da Corte. Por quê? Aqui o que se tem diante? Tem-se diante uma ação penal em curso. Uma denúncia, até a data de hoje, existe, em primeiro grau, recebida por um magistrado federal. E a defesa veio a falar posteriormente. Estávamos no curso da instrução. Testemunhas de acusação seriam ouvidas em janeiro. Quando, atentem para esse detalhe agora, senhores ministros, quando a defesa, na instrução criminal, suscita um incidente processual. A defesa suscita um incidente processual. Dizendo o quê? E aí foi o despacho do eminente presidente, ministro Nelson Jobim, que aceitou o reclamo da defesa, sustentando a inquirição testemunhal acusatória em primeiro grau, porque a defesa entende que o feito não há mais de existir, porque completamente englobado pela decisão do eminente ministro Carlos Veloso, no caso de Pernambuco. Ora, o que se pede nesta indagação preliminar que o Procurador-Geral da República propõe à Corte é a compreensão do princípio do contraditório. O princípio do contraditório é óbvio, distingue-se da ampla defesa. Vejam bem, e aqui esta Corte, neste momento, é instância de conhecimento, tal qual um juiz de primeiro grau. Aqui, neste momento, e neste caso, nós estamos diante de instância de conhecimento. Pois bem, quando a defesa, e sabemos todos nós, arrola suas testemunhas, como arrola e o faz na defesa prévia, e a acusação o faz antes na denúncia, e vamos para a audiência de instrução, todos sabem que, quando são ouvidas as testemunhas de defesa, quem primeiro pergunta às testemunhas de defesa é a própria defesa, não é a acusação. Depois da defesa apresentar as suas indagações, as testemunhas de defesa, o magistrado de primeiro grau dá a palavra à acusação e não violou o contraditório. É exatamente a situação que aqui se tem. A defesa, insisto, provoca um incidente processual. Pode fazê-lo quanto queira, como pode fazê-lo a acusação também. Agora, quando a defesa provoca um incidente processual, no curso da instrução criminal, ela o expõe. E depois dela, obviamente, fala a acusação. Esse é o pensamento do Procurador-Geral da República na sua compreensão do princípio constitucional do contraditório, que, insisto, não pode significar a proteção desmesurada da defesa. O tema não é o não recebimento da denúncia? Incidental. Bom, eu não vou debater com a Corte.
Vamos ouvir o relator primeiro? Ministro Marco Aurélio. Presidente, as observações do Procurador-Geral da República guardam estrita sintonia com o precedente desta Corte sobre questão ligada ao Estado de Pernambuco, inquérito 1690. Realmente não se pode equiparar o Estado na situação deste Ministro processo. Marco Aurélio, perdão, o procurador, eu estava lhe ouvindo a respeito da pretensão do procurador de falar depois da defesa, sobre a sustentação oral. Esse é o tema. Perdão, Vossa Excelência. Constitucionalidade do artigo 6º da Lei 8.088. Ele está porque entendeu de que, como ele é o formulador do inquérito, o formulador da denúncia, e É sustentação oral. a grande questão da acumulação, né? Há um só tempo, o Ministério Público atuando como titular da ação penal e como fiscal da lei. Aqui é titular, aqui ele está falando de titular. Hein? Aqui ele está com titular exclusivo. Apenas titular da ação. Ele é titular da ação. Aqui é o autor. E a Lei 8.038 é expressa. Ou não vamos decidir sobre o recebimento ou não da denúncia? Vamos decidir sobre o recebimento da denúncia. Diz o artigo 6º, parágrafo. No julgamento de que trata este artigo, o relator pedirá dia para que o tribunal delibere sobre o recebimento, a rejeição da denúncia ou da queixa ou a improcedência da acusação, se a decisão não depender de outras provas. Artigo 6º, caput. Parágrafo 1º. No julgamento de que trata este artigo, será facultada a sustentação oral pelo prazo de 15 minutos, primeiro a acusação, depois a defesa. Se é este o objeto desta reunião aqui, Não se trata... nós nos privaremos Não do se prazer trata de apenas, presidente, tendo em conta até os parâmetros da peça elaborada pelo Ministério Público, da solução de uma questão de ordem, né? Nós estamos reunidos e houve inclusão do processo em pauta para receber a denúncia e também decidir quanto ao desdobramento do processo. Por isso, eu me pronuncio de forma contrária, né, à palavra do nobre Procurador-Geral da República após a defesa. Mesmo porque a palavra de Sua Excelência eu a tenho como de eficácia maior, né, e, portanto, com repercussão ímpar. Eu consulto ao tribunal se há alguma posição contrária à posição assumida pelo relator. Algum dos colegas tem posição contrária? É triste, não seremos santificados. A matéria está decidida. Não ouviremos o eminente procurador, terá oportunidade em outros momentos da sessão. Eminente relator, seu voto. Quase que a voz do procurador, mas, evidentemente, a partir do convencimento por mim formado sobre o caso concreto. As observações do Procurador-Geral da República guardam estrita sintonia com precedentes desta Corte sobre questão ligada ao Estado de Pernambuco, inquérito 1690, relator, ministro Carlos Veloso. Realmente não se pode equiparar o Estado, na situação deste processo, à instituição financeira. Excluído o crime contra o sistema financeiro, cai por terra não só a oferta da denúncia pelo Ministério Público Federal ocorrida na origem, como também o recebimento pelo Juízo Federal. Valho-me do que consignado pelo professor Cláudio Fonteles, e aí transcrevo mencionando o precedente que versou sobre a situação de Pernambuco. E Sua Excelência, então, discorre a respeito, analisa a Lei 7.492, de 86, os tipos dos artigos 5º, 6º e 7º, né? E prossegue. Em situação idêntica dos autos, decidiu esse Supremo Tribunal Federal, por decisão unânime, pela impossibilidade do Estado ser equiparado a uma instituição financeira. Faz referência a trecho do voto condutor do julgamento da lavra do ministro Carlos Veloso. Prossegue. Neste contexto, é procedente o argumento trazido pelo peticionário. Afasta-se, portanto, a ocorrência dos crimes contra o sistema financeiro nacional em relação a todos os denunciados. Também quanto, digo eu,
aos demais crimes, cabe o endosso do que consignado pelo titular da ação penal. Quanto à ocorrência dos demais crimes descritos na peça acusatória, o Ministério Público Federal se manifestará tão só em relação ao deputado federal Paulo Afonso Evangelista Vieira, único denunciado titular de foro por prerrogativa de função nesse Supremo Tribunal Federal. Quanto ao crime de dispensa de inexigibilidade de licitação, tipificado no artigo 89 da Lei 8.666, de 93, a peça acusatória assim descreveu as condutas, dentre elas a do então governador do Estado de Santa Catarina, a peça acusatória na origem. Quanto à fraude em licitação, como já foi descrito acima, o contrato firmado entre o Banco do Estado de Santa Catarina e o Estado de Santa Catarina, através da Secretaria de Fazenda, com o Banco Vetor, foi resultado de simulação de obediência à lei de licitações. Pela simulação, que tem relevância penal, devem responder os signatários. É irrelevante que o objeto contratual pudesse ou não ser realizado mediante dispensa legítima de licitação. Por isso, disse o membro do Ministério Público, na origem, incorrem em crime do artigo do Ministério Público, na origem, incorrem em crime do artigo 89 da Lei 8.663, de 66 de 93, pela assinatura do contrato de folhas dos autos, em data tal, os acusados Fernando Ferreira de Melo Júnior e Francisco José Grossi, pelo BESC, Paulo Afonso como mandante e autoridade hierarquicamente superior ao secretário, e Oscar Falck pelo Estado de Santa Catarina. Os três acusados representantes do Banco Vetor, Fábio, Mauro, Eurico, e o denunciado Wagner Ramos, como beneficiários que comprovadamente concorreram para consumar a ilegalidade, beneficiando-se da inexigibilidade legal de licitação na forma do parágrafo único do mesmo artigo 89. Então, consignou o Procurador-Geral da República, como bem assinalado pelo denunciado Paulo Afonso, a peça acusatória não aponta um único elemento de sua participação no possível crime de dispensa ou de inexigibilidade de licitação. A simples afirmativa de que o denunciado era, aspas, o mandante e a autoridade hierarquicamente superior ao secretário, não é suficiente para se estabelecer um vínculo entre o acusado e o ato ilícito, na medida em que nosso sistema penal não agasalha a responsabilidade penal objetiva. Em relação ao crime de falsidade ideológica na confecção da lista de precatórios, também não vislumbra o parquê a prática de conduta delituosa por parte do acusado Paulo Afonso Vieira. A referida lista foi confeccionada no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Santa Catarina e não há elementos nos autos que permitam inferir que tenha o acusado, à época governador do Estado, participado da confecção da lista de precatórios. Observe-se, por oportuno, que o denunciado Napoleão Xavier do Amarante, então presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e acusado como coautor do crime de falsidade ideológica, obteve a concessão de habeas para ser excluído da ação penal ora examinada. A decisão concessiva transitou em julgado no dia 18 de fevereiro de 2004, conforme andamento processual obtido no sítio do Superior Tribunal de Justiça.
relator, ministro Fontes Alencar. Por fim, quanto ao crime de falsidade ideológica da ordem de serviço número 5/88, não prosperam os argumentos trazidos pelo peticionário. Por esta razão, ratifica o parquê, nesta parte, a denúncia oferecida, especialmente o contido a folhas tais. Assevere-se por oportuno ser perfeitamente possível a ratificação da peça acusatória nesta instância, conforme recente decisão da Corte. E prossegue, transcreve um precedente da lavra da ministra Ellen Grace e prossegue. Em primeiro lugar, torna-se relevante o fato da Justiça Federal em Santa Catarina não ter encaminhado o inquérito que originou a presente ação penal, em maio de 2000, a esse Supremo Tribunal Federal, em razão do então senador Cacildo Maldaner. A uma, porque não há elementos nos autos que autorizem inferir suposta participação do então parlamentar no crime de falsidade ideológica da ordem de serviço número 5 de 88. Há duas, porque não cabe invocar o princípio da indivisibilidade da ação penal em se cuidando de ação penal pública, conforme farta jurisprudência dessa excelsa Corte, precedentes dos ministros Nery da Silveira e Celso de Mello. Quanto à não realização de prova pericial na cópia da ordem de serviço 5 de 88, arguída pelo deputado federal, bem demonstrou a denúncia que o corpo de delito do falso existiu em 1996 e foi por ato do próprio agente destruído, folhas 21, e acrescentou, não obstante isso, suas cópias como vestígios do delito, por idôneas que foram para permitir toda a execução do crime, são verdadeiros documentos na acepção penal. Além disso, é sabido que, não sendo possível o exame de corpo de delito por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta. No caso em exame, sequer os vestígios desapareceram, já que as cópias não autênticas são os ditos vestígios. O próprio acusado, Paulo Afonso, considera o documento em questão como cópia de um original legítimo de sua autoria, original este que, portanto, existiu, mas não na época e circunstâncias em que pretende esse acusado. Consignou o Procurador-Geral da República em cima desse pronunciamento do Ministério Público na origem. Não há, pois, possibilidade jurídica da realização da prova pericial. Ademais, o próprio acusado admite expressamente que é inegável que, aspas, o documento existiu e a falsidade do documento residiria na sua data forjada, já que teria sido feita em 1996, com data retroativa ao ano de 1988. Ainda há jurisprudência dessa Corte no sentido verbis, e aí transcreve um aresto quanto ao crime de falsidade material, ideológica, exame de corpo de delito da lavra do ministro Sepúlveda pertence. Ainda assevere-se que o fato da expedição da ordem de serviço número 5 de 88 não ter sido suficiente, aspas, para os fins do disposto no artigo 33 do ADCT, da Constituição de 88, e, consequentemente, para a emissão das letras financeiras estaduais, não descaracteriza a prática da conduta criminosa, já que a falsidade perpetrada alterou verdade juridicamente relevante com potencialidade para prejudicar direito. A falsidade ideológica não exige dano efetivo, bastando a potencialidade de evento danoso, disse a Corte, mediante acórdão da lavra do ministro Moreira Alves. A potencialidade lesiva da expedição da ordem de serviço número 5 está bem descrita na denúncia, quando assevera os requisitos de fato que dariam existência válida e autenticidade aos títulos emitidos pelo Estado de Santa Catarina são dois.
A existência de precatórios judiciais pendentes de pagamento na data da promulgação da Constituição de 1988. E 2, a existência de ato regularmente editado pelo Poder Executivo até 180 dias da promulgação da Constituição, determinando o pagamento parcelado de tais dívidas. Nenhum dos dois requisitos de fato existia em Santa Catarina. Pois, se não havia fatos verdadeiros para dar existência válida à emissão de títulos, fatos tiveram de ser alterados em documentos públicos que foram forjados por alguns dos agentes acusados. Os documentos falsos que inicialmente tiveram de ser produzidos foram 2 a saber, e aí nós temos a ordem de serviço. Logo, ressaltou o Procurador-Geral da República, a falsificação da ordem de serviço número 5 de 88 revestiu-se de potencialidade lesiva, pois possibilitou ao Estado de Santa Catarina emitir os títulos da dívida pública. A listagem de precatórios deu base jurídica à emissão das obrigações. A falsidade ideológica perpetrada pelo acusado foi fundamental para o desenrolar dos fatos que culminaram na emissão de letras financeiras do Tesouro do Estado de Santa Catarina. Observe-se por oportuno que a emissão desses títulos gerou enormes prejuízos ao Estado de Santa Catarina, na medida em que gerou uma dívida desnecessária ao Estado, que teve que saldá-la em 5 anos, e contrário ao mandamento constitucional. Assevere-se ainda que a expedição do mencionado documento possibilitou ludibriar o Senado